Estou aqui com o psicólogo Júnior Costa. Nós já conversamos aqui um pouco, né? Já deu aqui uma consulta gratuita, fora dos microfones. Meu amigo Júnior, eu quero aqui agradecer e mais uma vez expressar minha alegria e satisfação em tê-lo aqui nesse quadro tão bacana, tão legal, que faz tão bem para a nossa alma. Nossa boa tarde e mais uma vez, muito, mas muito obrigado pela participação. Boa tarde, Marcos. Boa tarde aos nossos ouvintes assíduos da Nativa FM, do Jornal da Nativa. Nós só vamos precisar criar um novo nome, né, Marcos, para o quadro. Eu vou fazer isso e aí eu já te mando para que a gente possa estar fazendo essa divulgação. Pessoal, é uma alegria mais uma vez estar aqui. Eu estou aqui ao vivo no meu Facebook também, para que os meus seguidores possam participar, fazer alguma pergunta. Os seguidores aqui também no Facebook da Nativa. Todas as quintas-feiras a gente está nesse lugar de passar orientações, dicas a respeito de alguns assuntos que muitas vezes são muito recorrentes e muito importantes na nossa vida e a gente às vezes passa despercebido. Hoje eu vou começar uma série falando sobre ansiedade, né? Eu acho que é um assunto muito recorrente, muito importante. Quem de nós nunca falou para uma outra pessoa que está muito ansioso? Né? Existem momentos no nosso dia a dia que diz, rapaz, hoje eu estou com ansiedade lá em cima. Ou então, assim, eu conheço muita gente que tem ansiedade. Ou então eu estou num período muito ansioso. E aí isso tem se tornado algo muito do senso comum, das pessoas se sentirem ansiosas e das pessoas acharem que elas têm sintomas de ansiedade. Isso é errado? Não. E aí a gente precisa entender que antes da pandemia, o Brasil já era o país considerado de maior ansiedade a nível de mundo. Ainda mais agora, nesse processo de pandemia ou finalmente da pandemia, quando sair as novas estatísticas, eu acredito que a gente vai até extrapolar aí esse índice da ansiedade. E aí é muito importante para que as pessoas entendam que você se tornar ou você se considerar uma pessoa ansiosa, isso não é um mal, desde que essa ansiedade ela não te traga malefícios, ela não te coloque num lugar de adoecimento. E aí hoje eu vou conversar um pouco sobre isso, porque é um tema muito rico, é um tema muito extenso, e aqui em apenas 15, 20 minutos a gente não é capaz de discorrer tudo sobre ansiedade. Então, nas próximas 3 quintas-feiras seguidas, eu vou estar trazendo esse tema da ansiedade, porque no outro momento eu vou estar falando como identificar essa ansiedade, como tratar essa ansiedade, que técnicas vocês podem estar utilizando para diminuir essa ansiedade, tá certo? Então, quem já quiser ir fazendo perguntas aí, fique à vontade, que a gente está aqui para bater esse papo. É importante a gente entender que todos nós, em algum momento da nossa vida ou no dia, a gente desenvolve essas ações de ansiedade. Deixa eu dar um exemplo aqui clássico. Por exemplo, quando nós vamos numa entrevista de emprego, então a gente sempre, antecipadamente, no dia anterior, a gente sempre se coloca nesse lugar. O que é que eu vou falar lá na entrevista de emprego? Ou então quem vai apresentar algum trabalho de alguma faculdade, ou quem vai receber alguma notícia. O que é que eu vou falar? Como é que eu vou falar? Normalmente a gente dorme muito mal na noite anterior, porque a gente fica nessa expectativa de querer antecipar os fatos, ou então quando a gente vai receber a visita de uma pessoa que é muito querida, que a gente se coloca naquele lugar de ansiedade, de querer saber como é que vai ser a visita dessa pessoa. E aí as pessoas elas acham que só quem desenvolve sintomas de ansiedade são pessoas jovens e adultas. Não, deixa eu dar um exemplo clássico. Por exemplo, criança, quando vai para o primeiro dia de escola, aí a gente percebe que a criança ela fica muito agitada, ela se arruma cedo, ela quer chegar na escola cedo, porque ali é um novo espaço que ela vai conhecer, que ela vai estar por dentro. Então, isso também pode ser algo direcionado para um sintoma de ansiedade. Dias de aniversário. Criança, quando vai ter uma festa de aniversário, ela se coloca naquele lugar, né, de querer saber tema de aniversário, querer convidar os coleguinhas, querer saber como é que vai ser o seu bolo da sua festa. Então, essa criança também ela se coloca nesse lugar de agitação e isso também é considerado sintomas ansiosos.
E aí a gente precisa entender que a ansiedade é uma emoção que ela faz parte de nós enquanto seres humanos. E aí essa ansiedade, ela muitas vezes nos coloca nesse lugar de nós enfrentarmos as situações que elas estão por vir. Então, a ansiedade nada mais é o quê? É a gente querer ou antecipar os fatos futuros que ainda irão acontecer, ou nós criarmos esses lugares, esses espaços de saber ou imaginar o que virá pela frente. Eu sempre deixo muito bem claro que existe uma diferença entre ansiedade e medo, porque o medo também é uma emoção que nos impulsiona a enfrentar um perigo. Só que tem uma diferença. Normalmente o medo ele é caracterizado quando a gente direciona essa nossa vulnerabilidade para um objeto ou para uma situação específica. Um exemplo, quando a gente vem na rua e aparece um cachorro. Então, pessoas que têm medo de cachorro, elas estão direcionando esse medo para um objeto específico, que no caso é o cachorro. Já a ansiedade, ela é diferente. A ansiedade, ela se projeta nesse lugar de medo, de tensão, de vulnerabilidade, em coisas que muitas vezes elas não são reais. Por quê? Porque são fatos ainda que não aconteceram. Né? Um exemplo clássico que eu dei aqui para vocês. Eu vou para uma entrevista de emprego amanhã, mas aí eu já me coloco nesse lugar de ansiedade. Por quê? É uma coisa que eu ainda não estou vendo na minha frente, eu não sei que tipo de perguntas vão me fazer, eu não sei como é que vai proceder esse meu manejo lá na entrevista. Né? E aí é muito importante a gente entender que a ansiedade ela está nesse lugar de nos fazer bem, de nos impulsionar a enfrentar algo. Agora, quando essa ansiedade ela vem acompanhada do que a gente fala de pensamentos negativos, de reações emocionais negativas e reações físicas que nos faz mal, que nos causa desconforto, aí é o que a gente entende de ansiedade patológica. E aí ela se coloca nesse lugar de quê? De transtorno ansioso. E aí, nos próximos programas, eu também vou trazer um pouco para vocês sobre essa questão de fobia, de transtorno da ansiedade generalizada, para que a gente possa ter um entendimento melhor. Então, para que fique claro. Tem uma pergunta aí na sua live, né? Certo. O Erlânio Caetano. Ah, tá certo. Eu respondo já, viu, Erlânio? Desde já, obrigado pela participação. Como detectamos a ansiedade maléfica e se existem sintomas comuns. Pronto, eu já estava assim seguindo um roteirozinho aqui que eu criei e aí eu já vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, para que fique bem clara essa questão da diferença de medo e de ansiedade. Ter medo é importante na nossa vida porque a gente se encoraja para enfrentar. Ansiedade também é um lugar de algo benéfico para a nossa vida quando a gente também se coloca nesse lugar de realizar, de enfrentar algum desafio. A ansiedade patológica, que é o que eu falei, que ela sempre vem acompanhada de pensamentos negativos, principalmente nesses pensamentos de que as pessoas sempre falam, meu Deus, é tanta coisa que vem de uma vez só na minha cabeça que eu vou enlouquecer, que eu não consigo organizar meus pensamentos, e eu tenho escutado muito isso na clínica, de que as pessoas elas se colocam muito nesse lugar de que é muita coisa ao mesmo tempo, elas não conseguem organizar as ideias, elas não conseguem organizar esses pensamentos, elas não conseguem entender que uma coisa deve ser feita de cada vez, e aí elas se colocam nesse lugar de quê? De impotência. O que eu sempre percebo também, eu até estava relatando aqui com o Marquinhos nos bastidores. As pessoas que elas têm transtornos de ansiedade, normalmente o problema é muito pequeno e elas transformam esse problema num super problema, como se ela e nem ninguém fosse capaz de resolver. E aí, quando ela transforma esse problema num grande e num superpoderoso problema, elas também diminuem a sua capacidade de potencial frente a esse problema. Aí ela sempre vem nesse lugar. Eu acho que eu vou sumir, eu não sou capaz de enfrentar esse problema. E aí vem sempre aquele lado de quê? Da negatividade e da autocobrança. Imagine só se me chamarem ou se me colocarem para falar em público. Se eu gaguejar, se eu errar ou se eu travar, vai ser o meu fim. Eu nunca mais vou ter coragem de voltar ali naquele lugar. Eu nunca mais vou ter coragem de olhar na cara daquelas pessoas. Por quê? Porque elas se colocam nesse lugar de inferioridade.
como se elas não fossem capazes de enfrentar esses simples problemas. E aí, para que a gente possa entender, já respondendo aqui a pergunta de Erlânio, quando eu falo que existe uma ansiedade normal, que todos nós temos ela, a gente sempre fala que essa ansiedade normal é aquela do friozinho na barriga, né? Quem de nós nunca sentiu um friozinho na barriga ao desempenhar determinada atividade ou desempenhar determinada ação? Isso é muito comum. E outras pessoas também dizem assim: ah, você é psicólogo, Júnior, então você não tem ansiedade. Pelo contrário, sim, porque eu estou dizendo que nós todos temos esse sintoma emocional da ansiedade, então eu utilizo a minha ansiedade muitas vezes para o meu próprio bem, para que eu possa enfrentar um desafio, para que eu possa me colocar nesse lugar de querer fazer o melhor. E estar aqui também na rádio no dia anterior, isso também desperta em mim esse sentimento emocional da ansiedade. Porque aí eu sei que tem pessoas ouvindo, eu sei que a notícia vai chegar até a casa de vocês, então eu não posso falar aqui qualquer coisa e falar de qualquer jeito. Então a minha ansiedade no dia anterior de vir na rádio, ela me coloca nesse lugar de eu preparar alguma coisa que seja de fácil entendimento para vocês. Agora, a ansiedade patológica, que é aquela ansiedade que ela se coloca naquele lugar de transtorno, ela vem acompanhada de sintomas que são sintomas físicos, né, que a gente fala, assim também como os sintomas emocionais. Então, é muito comum que as pessoas que têm transtorno de ansiedade, elas são aquelas pessoas que sentem aquelas sensações de aperto no peito, ou mais conhecido como dor no peito, ou arroxo no peito, né? Tem muitas pessoas que dizem assim: olha, quando eu sei que eu vou precisar fazer alguma coisa, eu sinto como se fosse um entalo, o meu peito aqui apertando. E isso também vem acompanhado normalmente de quê? De taquicardia, né? Quando as pessoas conseguem e percebem que o seu coração está batendo de uma forma mais acelerada. E aí tem pacientes que dizem assim: Júnior, às vezes eu acho que o meu coração vai sair pela boca, porque os batimentos aceleram demais. Acompanhado disso, normalmente vem o quê? Vem a sudorese, né? Que é o suor. As palmas das mãos das pessoas, Marquinhos, parece que elas têm passado álcool em gel, daquele que fica bem melado, porque as pessoas suam desesperadamente. Além disso, também tem muito o quê? Tremores. As pessoas também, muitas vezes, elas não conseguem controlar os próprios tremores do corpo. Alguns vêm acompanhados de roer as próprias unhas, né? Por exemplo, eu roo minhas unhas, mas não é um estado de ansiedade. Eu acho é mais um hábito que eu ainda não consegui parar. Mas, às vezes, eu também percebo que quando eu estou para enfrentar um novo desafio, as minhas unhas é quem sofre. Tem algumas pessoas que já têm outros sintomas, como enjoo, vômito, náuseas. Falta de ar também é muito comum para as pessoas que são ansiosas. E tensão muscular, né? E aí é o que eu tinha falado para Marquinhos aqui também nos bastidores, que ele me disse assim: Júnior, às vezes assim, eu tenho vontade de fazer algo, eu faço, mas eu me sinto assim como se eu tivesse levado uma pisa, né? O corpo fica todo tensionado. Isso também é uma característica de a tensão muscular. Está muito direcionado para a questão da ansiedade patológica. Então, Júnior, quer dizer que se eu sentir algum desses sintomas, eu já tenho um transtorno de ansiedade? Não é isso que eu estou dizendo. Isso são sintomas mais comuns que aparecem em pessoas que são diagnosticadas com transtorno de ansiedade. E o que eu até falo também, que às vezes é uma controvérsia, que muita gente diz assim: ah, eu sou ansioso, eu tenho ansiedade. E as pessoas, elas têm muito essa afirmação de dizer: eu sou ansioso. Aí quando a gente coloca, então, se você é uma pessoa ansiosa, você já está diagnosticado? Não, mas eu acho que eu sou por isso, por isso, por isso. Aí quando a gente diz que a ansiedade é um transtorno mental, as pessoas: não, então não tenho isso não. Porque as pessoas acham que transtorno mental está muito ligado para a loucura, né? O fato da pessoa não ser uma pessoa que tem uma vida normal. Então, transtorno mental, pessoal, não significa dizer que a pessoa está enquadrada lá naquele lugar de louco, aquela pessoa que tem suas organizações mentais desequilibradas. Não é isso, tá certo? É importante a gente também entender que a ansiedade, quando é patológica, ela tem uma característica muito forte, que é a insônia. Quando as pessoas elas começam a não conseguir dormir de uma forma organizada, quando se acorda várias vezes na noite, quando
ao acordar ou ao não dormir, sempre está pensando no que vai vir pela frente. Pegando só um gancho nisso que você está falando aí, aquela característica de termos constantes sustos. Né? Você está ali dormindo e basta alguém mencionar seu nome e você, todas as vezes, ou seu nome ou não, mas você já acorda com aquele susto. É também alguma característica que tem essa relação aí com a ansiedade? Sim, sim, pode ser. E aí é muito importante, a gente sempre fala no campo da psicologia, da psiquiatria, que não é um único sintoma ou apenas dois sintomas que faz com que exista um diagnóstico de um transtorno de uma pessoa, né? Mas a gente sabe que o sono ele também é muito importante para a nossa própria vida física e mental, né? E aí no próximo programa, Marquinhos, eu também vou falar sobre essa questão, né? De problemas no sono, como é que ele acarreta os sintomas da ansiedade. Mas aí já é uma prévia para que fique para a nossa próxima quinta-feira. E aí, pessoal, voltando também, quais as consequências, Júnior, de pessoas que têm transtorno de ansiedade? São inúmeras, mas as mais comuns que é importante a gente falar aqui. Normalmente, a pessoa que tem transtorno de ansiedade é uma pessoa que ela não consegue se concentrar nas suas atividades. E é uma pessoa que ela também não tem muita motivação para desenvolver determinada atividade. São pessoas que elas desistem fácil daquilo que ela está fazendo. É como se aquilo não tivesse ou não causasse um prazer para ela. Imagine só, uma pessoa que ela tem um transtorno de ansiedade e ela trabalha num local que todos os dias ela faz a mesma coisa, de 8 da manhã às 5 da tarde. Essa pessoa, ela com certeza deve estar num sofrimento psicológico muito grande, porque ela não tem essa capacidade da concentração. Um outro sintoma que é muito comum em quem tem transtorno de ansiedade é a baixa autoestima. São pessoas que acham que não são capazes de realizar alguma atividade. São pessoas que se sentem incapazes, que elas acham que todo mundo é melhor do que ela. São aquelas pessoas que elas se colocam nesse lugar de quê? De rejeição, ou que como todo mundo estivesse apontando para ela por tudo que ela faz é errado, ela é uma pessoa que não tem capacidade, é uma pessoa que não tem potencial. Preocupação excessiva. Claro, se há um dos grandes significados da ansiedade é a gente antecipar os fatos, então as pessoas ansiosas, elas são pessoas que elas têm uma preocupação que ela é muito exagerada. Por exemplo, eu já atendi mulheres que o dia do atendimento delas era quinta-feira e elas estavam preocupadas como é que ia ser o final de semana dela, do esposo e dos filhos. Ela me dizia, Júnior, final de semana a gente vai viajar para um sítio da família, mas eu estou preocupado se lá vai ter espaço para minha família dormir, o que é que a gente vai se alimentar, como é que na segunda-feira meus filhos vão para a escola, porque se o carro der o prego na volta, eles não vão ter como chegar no horário. Então, essa preocupação excessiva também faz parte das pessoas que têm transtorno de ansiedade. E, como eu já falei inicialmente, as pessoas normalmente elas tendem a transformar pequenos problemas que em outras vezes elas já conseguiram resolver em grandes problemas. E aí isso é muito prejudicial. Por quê? Porque normalmente pessoas ansiosas, elas são pessoas que mudam a sua rotina. E aí se alguém estiver me ouvindo aqui e for uma pessoa que se identifica nesse lugar de ansiedade, ela vai saber que ela muda a sua rotina. Por quê? Porque aí ela não se sente bem no seu ambiente de trabalho. Então, quando você não está bem no seu ambiente de trabalho, você acha que todo mundo está contra você, você acha que o que você faz é algo que não tem resultado positivo para você. Você também é uma pessoa que tende a se isolar socialmente das suas relações. Então, são pessoas que tendem a se trancar mais dentro de casa, são pessoas que tendem a se isolar, são pessoas que não querem estar próximo de outras pessoas, porque elas passam a desconfiar de pessoas, elas acham que as pessoas estão lá naquele lugar de julgá-la, certo? E aí, pessoal, muito importante também que a gente possa entender que reações emocionais normalmente acontecem com pessoas ansiosas. São pessoas que tendem a ter medos exagerados, mas eu já disse para vocês a diferença de medo e de ansiedade. Pessoas que normalmente têm vergonha de estar em público, têm vergonha de estar em lugares abertos. São pessoas que sentem tristeza com maior facilidade e aí elas evitam lugares e
até mesmo pessoas, tá certo? Marcos, você tem alguma pergunta? Sim. Porque aí eu acho que já está chegando aqui próximo do finalmente do nosso quadro. Tem aqui uma pergunta da Mazé, tem uma também do Erlane Caetano, viu? Certo. Uma outra na sua live, viu? Eu estou olhando a nossa e a sua ao mesmo tempo, viu? Eu vou ler aqui que está em nossa live, viu? A Mazé Neres, ela pergunta o seguinte: boa tarde, a ansiedade, né, desperta a gula, é uma pergunta, tá bom? Sim. A vontade de comer sem a sensação de ansiedade? Pronto, Mazé, um abraço para você. Mazé foi minha colega de graduação do serviço social, né? Porque eu também sou assistente social. Aproveitando e mandar um abraço para minha família, que já me disseram aqui no off que estão todos lá na minha mãe me ouvindo, eu chego já aí para almoçar. Isso, Mazé. Inclusive, há 15 dias atrás, eu participei de uma live com uma psiquiatra, a Nayane Holanda, e com a nutricionista Aline, no Instagram da Limoclinic, que é a clínica que eu atendo lá em Limoeiro. E a gente falava muito disso. E sim, mas a ansiedade, ela pode sim desencadear essa compulsão alimentar, né? Porque a gente tem percebido muito que o alimento, ele também é um grande causador de prazeres e de como se fosse de compensar algumas emoções. Então, pessoas ansiosas, dependendo de como está esse estágio aí de euforia da ansiedade dela, ela pode ser uma pessoa, sim, que busque no alimento muito esse lugar de querer compensar aquilo que a ansiedade está tirando. Então, é importante ver isso também, porque o que é importante? A ansiedade, Marcos, ela também pode ou antecipar ou vir depois de outros transtornos, né? Então, normalmente, pessoas que têm lá o transtorno da compulsão alimentar, da bulimia ou da própria anorexia, normalmente elas já foram pessoas ansiosas ou elas tendem também a ser pessoas ansiosas. Pronto, 1h mais 18 minutos. A pergunta do Erlane é o seguinte: é verdade que muita ansiedade gera frustração ou até mesmo decepção? Sim, sim. Até porque eu acabei de falar que isso daí acaba se tornando sintomas que são emocionais, né? Então, pessoas ansiosas são aquelas pessoas que elas se frustram muito fácil porque elas se colocam naquele lugar de incapacidade. É como se eu não fosse capaz ou eu não tivesse coragem de enfrentar um novo desafio ou eu não me colocasse nesse lugar de tentativas. Então, normalmente os ansiosos são pessoas que são mais tristes, pessoas que têm uma baixa autoestima e que tudo isso gera o quê? A frustração, é aquele medo de você tentar, não conseguir da primeira vez e aquilo dali se tornar para você um grande vilão, né? E eu sempre tenho dito, principalmente em pessoas com transtornos de ansiedade, a gente utiliza técnicas para que as pessoas elas passem a enfrentar aquilo que causa repulsa, aquilo que causa medo nelas, mas enfrentar a partir de técnicas de uma forma que isso não possa ser capaz de trazer ela de novo para esse lugar de incapacidade. Pronto. 1h19, Júnior Costa, quero aqui agradecer mais uma vez. Assim fica muito fácil fazer o programa, né, rodeado aí dos especialistas da música, da educação e também da psicologia. Júnior, brigadão, deixa aí as suas redes sociais, seus contatos, aquilo que você bem entender, para que o pessoal possa aí entrar em contato. Pronto, mais uma vez, muito obrigado, Marcos. É sempre uma alegria a gente estar aqui, porque você prepara o espaço de uma forma muito agradável, me sinto muito acolhedor. Aqui, na verdade, é um papo, né, muito descontraído. E dizer que todas as quintas-feiras eu estou aqui trazendo um assunto que seja relevante. Na próxima quinta a gente continua falando um pouco mais de ansiedade, porque, como eu falei, é um assunto que ele é muito extenso e que é algo que está muito presente na vida de todos nós enquanto pessoas, que é a questão da ansiedade. Eu tenho as minhas contas lá no Instagram, que é pc.juniorcosta, ou então costajunior18, lá tem muitas dicas. Todas as semanas eu coloco lá temas relevantes à questão da psicologia. E aí, se vocês tiverem dúvida como é que funciona o meu trabalho, como é que funciona essa questão do atendimento psicológico, é só deixar uma mensagem aqui no meu Facebook ou no Instagram, que eu terei o maior prazer em responder a todos vocês. Pronto, olha, não falte não, viu? Semana passada alguém já dizia, cadê Júnior, vai participar hoje não? Então, estamos aí toda quinta-feira aqui com o psicólogo Júnior Costa. Mais uma vez, obrigado. Por nada, pessoal, bom final de semana a todos. Valeu.